Quanto tempo parar de beber antes da transferência embrionária? Essa pergunta é interessante. Depende muito de quanto você bebe. Eu calculo que você beber 2 drinks por semana é uma coisa razoável, no máximo 3 em situações especiais. Mas quando chegar perto da transferência embrionária, o ideal é zerar tudo. Quanto tempo antes? Se for para transferência, 1 mês e meio antes é de bom tamanho, mas juízo, não exceda nunca mais do que 3 drinks por semana, porque não é só o problema da fertilidade, da gravidez. Excesso de bebida prejudica o seu ovário a longo prazo, inclusive na antecipação da menopausa. Ser moderada, ser equilibrada em todos os hábitos é fundamental. Juízo. Você deve ter juízo, mas use também, tá bom? Quem tem hidrossalpinge tem que tirar as tubas normalmente, porque aquele líquido dentro, no caso de gravidez, ele reflui para o interior do útero e atrapalha a implantação embrionária. Algumas pacientes, conforme a idade, são um pouco mais jovens, elas não querem tirar a trompa, elas acham que é uma agressão muito grande. Eu entendo muito bem isso, retirar as trompas de um modo definitivo não é fácil aceitar. Então o que a gente faz? Eu faço o quê? Põe um clipe de cada lado da tuba, bem na entrada do útero, porque assim aquele líquido inflamatório não vai para o interior do útero e o problema está resolvido. Então, quando houver algum amor por aquela trompa, conforme as mulheres mais jovens realmente têm um pouco mais de angústia em tirar as tubas, a gente coloca um clipe de um lado ou do outro e o problema da infertilidade por causa da hidrossalpinge na transferência embrionária já estará resolvido. Sim, eu faço transferência embrionária com sedação em algumas situações especiais. Por exemplo, o paciente que é muito sensível, aquela hora que você vai passar o catéter, ela tem muita dor, desconfortável, eu faço uma sedação. Ou quando a paciente tem pela histeroscopia, que eu mesmo já realizei antecipadamente, tem um trajeto tortuoso do canal cervical, eu faço também com sedação. Então, são casos raros, excepcionais, mas eu faço. Ou quando a paciente tem muito medo, ela prefere ficar sedada. Então, são situações especiais que, conforme a necessidade da paciente, eu faço com sedação. Essa pergunta é excelente. Qual seria o embrião da minha preferência para a transferência, no caso seu, que é um de D5, 4AB, 5 dias de blastocisto, ou um de D6, 5AA? O 5A tem uma morfologia melhor que o 4AB, claro, mas ele é de D6, ele é um pouco mais lento. Eu, particularmente, prefiro o embrião de D5. A minha escolha é o 4AB de D5. Eu ainda prefiro um pouco mais aqueles embriões que têm um metabolismo que caem no D5. Mas o 5AA também é excelente de D6. É equivalente, mas se é para escolher, eu ficaria com de D5, 4AB. Se histerossonografia e histerossalpingografia têm a mesma função, e eu ainda acrescentaria o Rayco-Z, que é por meio de um contraste que você faz. Não é que nem uma histerossono, só que é com contraste. Eu gosto muito da histerossalpingografia, mas ela é mais dolorosa e depende muito de quem está fazendo. O Rayco-Z, que é feito com contraste, poucas pessoas fazem, mas quem faz são profissionais de alto padrão, eu gosto demais. A histerossonografia, para ver a tuba, não é um ótimo exame. Para ver a tuba, eu prefiro a histerossalpingografia e depois o Rayco-Z. Eu vou escrever aqui o Rayco-Z, porque vocês podem achar, inclusive no meu congresso, o curso que eu faço todo ano, o Dr. Paulo Costa, que é quem foi que trouxe essa técnica para cá, vai dar uma aula sobre o Rayco-Z. Eu vou escrever aqui porque é difícil entender como se escreve Rayco-Z, mas eu prefiro por essa ordem: histerossalpingografia, desde que faça em um lugar muito bom, com um bom examinador, com um bom equipamento. Então, em primeiro lugar, histerossalpingografia. Segundo lugar, Rayco-Z. E terceiro, a histerossonografia. É assim que eu prefiro. Eu não entendi a sua pergunta. Você quer saber se, mesmo sendo por ovorecepção, se não é seu óvulo, se é necessário retirar a trompa? Eu acho que você quer dizer que talvez você tenha hidrossalpinge e isso pode atrapalhar a implantação. E nesse caso, se for o caso da hidrossalpinge, não tem nenhuma relação do óvulo ser doado ou não.
Se você tiver hidrossalpinge, ela atrapalha a implantação embrionária independente da origem do óvulo. Tem hidrossalpinge, retire a tuba, ou como eu falei agora há pouco, põe um clipe de cada lado, caso você não queira, e é por laparoscopia que se faz isso, tá bom? A estratégia de acumular óvulos é quando a paciente tem uma baixa reserva ovariana, produz poucos óvulos, e aí são feitas várias estimulações para acumular vários óvulos e no final fertilizar os óvulos. Eu não gosto muito dessa estratégia da maneira que eu faço, a não ser que o marido tenha vasectomia ou um problema qualquer que é necessário fazer uma punção, e só pode fazer no final de tudo. Mas, de um modo geral, para cada coleta, eu fertilizo todos os óvulos. É que tem algumas clínicas que têm uma maneira de fazer análise genética que tem um valor fixo para aquele número de embriões. Então, a paciente acumula para pagar uma vez só. Mais ou menos é essa a conta. Mas não é assim que nós fazemos, não. O preço da análise genética é feita por embrião no começo e no final. Então, é uma estratégia que alguns usam, não é a minha estratégia, eu entendo perfeitamente, mas eu não vejo vantagem nenhuma. Agora, o congelamento de óvulos, hoje em dia é uma coisa. Concluindo, de um modo geral, a estratégia de congelar os óvulos, a recuperação é muito boa. É claro que cada clínica tem uma estratégia de congelamento. A nossa recuperação é excelente, muito boa. Depende um pouco também da sua idade, tem alguma interferência também. Pacientes com idade mais avançada, eu tenho uma preferência para fertilizar logo a fresco os óvulos. Aí cada caso é diferente do outro, não dá para ser tão pontual em dar essa informação para você. Mas aí cada clínica tem a sua estratégia. Se a paciente tem pólipo no endométrio, eu recomendo retirar, porque o endométrio é o lugar onde o embrião vai se implantar. Se aquele espaço onde o embrião vai se implantar tem um pólipo, isso atrapalha. Então, eu sempre recomendo a retirada do pólipo para que não haja nenhum arrependimento. A paciente não implantou, não engravidou. Aí vem a pergunta, será que foi o pólipo? Então, na dúvida, eu recomendo tirar o pólipo. É possível sim, mesmo na menopausa é possível ter endometriose e adenomiose, por mais estranho que pareça. São situações incríveis nesses casos de ovorecepção. Até na menopausa vai ter que bloquear os hormônios. É um conflito muito interessante. Eu tenho dúvidas às vezes, eu mesmo fico na dúvida, mas eu prefiro tratar e dar uma bloqueada extra. Porque sempre que eu imagino naquele caso de ovorecepção, será que não teria sido melhor ter bloqueado? Eu não bloqueio muito tempo, não. 1 mês, 2 meses, no máximo, por precaução. Mas eu analiso também como está a imagem da adenomiose no interior. Endometriose eu não me incomodo. A endometriose não, mas a adenomiose me incomoda um pouco. Mas depende muito da imagem do ultrassom e quem fez o ultrassom ou a ressonância magnética. Se tiver aquela adenomiose com pequenos cistos ao redor do endométrio, eu trato. Se não tiver, pode ser que não. Mas o que é melhor? Ciclo natural na transferência embrionária sem medicamento nenhum ou ciclo artificial com medicamento? Depende. Os dois são excelentes e levam ao mesmo resultado, a mesma taxa de gravidez. O ciclo natural pode ser vantajoso no desfecho obstétrico. Hoje em dia mostram publicações que pacientes que fazem transferência com ciclo natural têm menor chance de prematuridade, eclâmpsia e hipertensão arterial, mas o resultado é o mesmo. Pacientes que estão longe, moram muito longe, ou têm adenomiose, ou têm outro problema qualquer, ciclo natural não dá, porque eu tenho que bloquear os hormônios, não dá para fazer ciclo natural, a não ser que eu faça uma indução da ovulação, que é um pouco mais chatinho, porque tem que tomar injeção. É uma coisa desagradável. Mas o ciclo natural, bem controlado por ultrassom, fazendo aquele exame de urina de farmácia para ver o pico de LH, é excelente e vai muito bem. Eu faço os dois de maneira. E para completar, tem estratégias muito boas para ciclo natural modificado, a gente faz. Aí dá uma estimuladinha no ovário, bem discreta, forma um folículo. Quando esse folículo chegar a 15, 16 milímetros, por aí, a gente dá uma injeção para ela ovular, conta 5 dias e faz a transferência embrionária. Então, é um ciclo natural modificado, porque não tem aquela ausência de medicamento. E também, ele não é um ciclo medicado, porque nós não damos o hormônio estradiol. O mais fácil para a paciente e para o médico também é o ciclo natural
modificados. Mas aí cada paciente tem uma história, cada um tem uma necessidade. Qualquer um deles, a taxa de sucesso de gravidez é a mesma. Não, essa relação não existe. A concentração do LH e a previsão de óvulos coletados, não. Nenhuma relação. Quando chega a esse ponto, vai se ter o número de folículos e o número de óvulos coletados é ao redor de 80% ou 90% dos folículos que tem. Às vezes, todos os folículos têm óvulos, às vezes 90%, às vezes 80%, é variável conforme a paciente. Mas o LH, predizendo o número de óvulos que vão ser coletados, não. Nem tem interesse nenhum, né? Você vai ter o LH 2 dias antes, coleta, e aí vai ver o que aconteceu. Mas não dá para você dizer, olha, o LH está alto, vai ter muito óvulo, ou ao contrário. Não existe relação nenhuma. Coincidentemente, essa semana eu postei um vídeo, foi essa semana, com o título de A Arte das Exceções. Então, um dos exemplos é exatamente o seu. Pacientes que nunca têm blastocisto, ou quando tem, são de péssima qualidade. Transferem D3, conclusão, se vai bem até D3, não é pecado nenhum transferir em D3. Blastocisto seleciona melhor, aumenta a taxa de sucesso, você consegue a gravidez mais rápido, mas se não chega a ter blastocisto, transfere em D3. Dê uma chance aos seus embriões em D3. Eu falo ainda nesse vídeo que as mulheres não são iguais, as pessoas não são iguais e os embriões não são iguais. Às vezes ele vai melhor quando estiver no seu útero. Próxima vez, transfira em D3 com muita fé. Você não concluiu a sua pergunta. Você escreveu, estou com 45 anos e gostaria de ter mais um filho por fertilização com óvulos doados. E fico com e não conclui. E eu vou concluir para você. Se você está com dúvidas sobre óvulo doação, pelo menos você já sabe que o melhor caminho para você é com óvulos doados. Primeira coisa, você tem lá no site, eu escrevi tudo sobre óvulo doação. Mas você liga para o IPJ, fala com a Mariana, ela vai explicar para você mais alguns detalhes sobre a doação. Você fala lá, e aí você fala qual é o seu medo, qual é o seu receio. Nós temos uma larga experiência com a doação. A gente sabe indicar para você, você pode aceitar ou não, a indicadora que tem uma sintonia física de semelhança com você, o tipo de sangue compatível. Você tem um relatório total da doadora para ver se tem uma harmonia com você. Mas o melhor caminho é você falar com a Mariana, e aí eu tiro as suas dúvidas, você marca uma consulta, e a gente vê. A escolha do doador de banco de sêmen tem que ter uma sintonia com o seu marido. É claro que algumas orientações eu posso concluir para você. Então, às vezes a pessoa tem 2 ou 3 doadores, tem alguma dúvida quanto às características mais profundas dele, da parte genética, cromossômica, a qualidade do sêmen, aí eu posso opinar. Mas a decisão pela fisionomia, que tem que ter uma similaridade física com o seu marido, você se entrando no banco de sêmen, terá todos os detalhes, você escolhe. E aí no final eu faço alguns comentários. Por isso eu sempre falo, escolhe pelo menos uns 2 ou 3 doadores para poder opinar no final. Assim que funciona. Hoje em dia, mais da metade das minhas pacientes são de outras cidades, outros estados, Amazonas, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso. Então, é algo muito simples. A primeira consulta é online. Eu vejo os seus exames que você já vai me enviar. Eu mando os exames para você também de volta, para você fazer na sua cidade. E nós conseguimos fazer todos os detalhes via online. Na hora de simular o ovário, eu passo o protocolo, você compra para os distribuidores, faz os primeiros ultrassons na sua cidade ou próxima, se a sua cidade for pequena, e você vem próximo à coleta dos óvulos para ficar aqui 3 dias, no máximo 5 dias. É tranquilo, mais da metade das minhas pacientes é assim que fazem. Ontem mesmo eu fiz uma cirurgia de uma paciente de outra cidade. Ela veio no sábado de manhã, eu operei sábado à tarde e ela foi embora para casa à noitezinha para voltar para a cidade dela hoje mesmo. A suplementação, tanto para o homem como para a mulher, depende muito das necessidades de cada um. Hoje em dia, para a mulher, principalmente aquelas com baixa reserva ovariana ou com idade mais avançada, eu dou muito a nicotinamida mononucleotídeo, que é o NMN, e associo com a cava Q10, que é uma coenzima Q10 diferenciada. É melhor. E aí eu junto o NAC, glutationa e outras coisas também, que no conjunto dão uma ativada
nos óvulos da mulher e principalmente nas mitocôndrias. Para o homem, depende se ele tem fragmentação do DNA ou não. Se for um sêmen maravilhoso, muito bom, eu dou uma coisa simples, esse remédio de farmácia antioxidantes. Caso contrário, eu faço uma receita mais pomposa, que entra a mesma coisa, o Cava Q10, nicotinamida mononucleotídeo e outras coisas mais. Mas aí cada caso é diferente do outro, sempre. Você me contou nas perguntas anteriores que já tem uma filha que vai fazer uma transferência embrionária e quer um médico para cuidar da sua endometriose aqui em São Paulo. O mesmo médico que vai fazer a sua transferência embrionária, ele vai cuidar da sua endometriose. Quem tem que cuidar da endometriose é o médico que vai fazer a transferência embrionária. É ele que vai fazer uma avaliação pela imagem, qual o grau de endometriose, qual o grau de comprometimento dos seus órgãos, qual o grau de inflamação que você tem, se bloqueia 2, 3 meses, se associa a outras medicações, uma medicação anti-inflamatória. Tudo isso quem faz é o médico que vai fazer a transferência embrionária. Tem que ser ele, só ele vai saber. Se a pessoa você vai num outro e coloca um implante, tudo errado, não pode. Tem que ser o médico que vai fazer a sua transferência, sem dúvida nenhuma. Esse seu comentário é excelente. Você falou exatamente isso agora, que o seu endométrio não cresce no ciclo natural e agora você vai tentar um ciclo medicamentoso. Excelente. Quando o endométrio não cresce e permanece fino, a gente começa com hormônios sempre e tem endométrio que nem com hormônio cresce. E aí tem outros artifícios que a gente pode usar. Que pode ser o hormônio do crescimento, pode ser você usar o Filgrastim, pode usar o PRP, pode ter outras suplementações interessantes que podem ajudar a crescer o endométrio. Então, é esse o caminho. Você tem que agora avaliar quais vão ser os medicamentos que você vai usar. Aliás, você não, o seu próprio médico é que vai cuidar de você e dar o protocolo que se encaixa mais para você, já que ele não cresce naturalmente. São esses detalhes, tem que conhecer profundamente cada paciente. As principais razões para o endométrio não crescer é no caso de adenomiose, endometrite. Se você fez algum procedimento anterior, como curetagem ou amil, pode ter sinéquia quando gruda uma parede na outra. Essas são as principais causas. Então, eu imagino que você tenha feito uma estereoscopia para ver o endométrio, tenha feito uma ressonância para ver se tem adenomiose, tenha feito uma biópsia do endométrio para ver se não tem endometrite. Tudo isso deve ter sido avaliado com certeza absoluta. Quanto custa uma FIV para fazer comigo, eu não tenho a menor ideia. Mas se é uma coisa que eu não sei, é de dinheiro. Alguns acham que é brincadeira, que eu sei. Eu não sei. Eu tenho essa divisão de trabalho, as enfermeiras cuidam da enfermagem, eu cuido das minhas pacientes, o que tem que fazer, dos projetos, tem o sistema financeiro, tem as planilhas, todo o dinheiro que entra vai para minha mulher, que eu acho uma maravilha. Então, eu não sei, eu não tenho a menor ideia. Quer dizer, tem uma ideia, mas liga para lá, liga no financeiro, ou com a Sheila de manhã, ou com a Giovana à tarde, ela passa uma planilha completa para você, tá bom? Como exemplo, há uns 2 meses atrás, minha filha que é médica estava na clínica comigo e me perguntou: pai, quanto custa um determinado procedimento? Eu falei: eu não sei. Ela falou: pai, como não sabe? Você sabe sim. E a Andresa, que é da cirurgia, que trabalha comigo, falou: seu pai não tem a menor noção, ele não sabe nada de valor. Então, a minha filha também não acreditou que eu não sabia, mas eu não sei, eu não tenho essa conexão com a parte financeira. Eu tenho que ver as coisas como deve ser. Aliás, às vezes, as enfermeiras brigam comigo que eu estou cobrando muito barato algumas coisas. Acredita em um negócio desse? Se eu estou todos cobrando mais, eu falei: juro, aí eu não. O financeiro faz uma avaliação e faz uma atualização. Eu não tenho essa conexão. A minha maior preocupação sempre é o que eu vou fazer de melhor para todas as minhas pacientes engravidarem o mais rápido possível. Quarta-feira vamos coletar seus óvulos. E obrigado por me achar demais. Mas para você me achar demais, eu tenho que ter resultado. Tenho que ter vários óvulos, vários maduros, vários que fertilizam. Você tem embriões lindos que transferido, um de cada vez, você engravida. Aí você pode me achar demais, mas por enquanto eu estou fazendo o melhor que eu posso para tudo dar certo.
Quarta-feira faremos a nossa coleta. Eu acho que de manhã, amanhã estaremos juntos, provavelmente, né? Estarei esperando você. Paciente com resistência à insulina aumentada, inositol ajuda, além de outras coisas que podem ser receitadas para os pacientes que melhorem a sua resistência à insulina. Tem muitas coisas. E o inositol é uma ótima opção. Vá em frente. Embrião biopsiado, mosaico de baixo grau. E se for cromossomo do número 12 para baixo, eu recomendo sempre. E tenho altos índices de sucesso. Altamente recomendável se for mosaico de baixo grau e principalmente se for do cromossomo 12 para baixo. Excelente. Plasma rico em plaquetas, como age no endométrio, PRP significa plasma rico em plaquetas. Quando nós tiramos o sangue da mulher para fazer o plasma rico em plaquetas, o PRP dentro do útero, nessa separação nós retiramos fatores de crescimento. E esses fatores de crescimento são injetados no interior da cavidade endometrial e ajudam a crescer o endométrio e também tornar-se mais receptivo. Nesse Congresso de Paris, até fiz um artigo, você vai achar no meu site, mostrando que o PRP, mesmo com o endométrio de boa espessura, pode ser que melhore a receptividade. O PRP é usado para vários objetivos, na ortopedia, na odontologia, sempre com esse objetivo. Plasma rico em plaquetas tem fatores de crescimento que ajudam a cicatrização, no caso da ortopedia dos ossos, também na odontologia, não sei exatamente para quê, mas os dentistas usam, e também para melhorar. Endometrite eu sempre trato. Se é uma endometrite leve, eu trato uma vez e está encerrado o assunto. Não é preciso repetir o exame para avaliar o número de plasmócitos. Se a paciente tiver um número muito grande de plasmócitos, 15, 20, 30, 40, eu trato de uma maneira bem completa e aí eu repito o exame. E dou mais antibiótico se não ficou bom e repito o exame. E em último caso, tem aquilo que eu já comentei uma vez, que eu faço a ressecção mecânica do endométrio inflamado para ele crescer outra vez em casos excepcionais, quando aquela endometrite, o número de plasmócitos não baixa. Mas endometrite, se tiver 2 plasmócitos ou 3, eu posso não tratar, mas eu converso com a paciente, mas alguma coisa eu faço, ou pelo menos um corticóide para desinflamar um pouco. Mas é negociado com a paciente. De um modo geral, eu trato sempre. Quando é pouquinho, eu também trato sempre, mas uma coisa mais suave. Eu acho normal que você queira fazer filho com seus próprios óvulos aos 45 anos. Você tem um antimileriano de 1,14 e na estimulação ovariana você vai ter uns 8 óvulos, 10 por aí, ao redor disso. E aí haverá aquele funil, vai diminuindo e no final você vai ter 1 ou 2 embriões. A questão está em você ter embriões euploides, aqueles embriões que são cromossomicamente normais. Aí que é o difícil. Chance sempre existe, você tem chance. A chance pode ser maior ou menor. Se você tem vontade de fazer FIV com seus próprios óvulos, 45 anos, faça, tente, faça análise genética e veja o resultado. Às vezes nós somos surpreendidos. É claro que o resultado com óvulos doados é muito maior, 70% ou mais. Com seus óvulos, 10% por aí. Mais 10%. Claro que já. Um embrião 5cc biopsiado, ele pode implantar. É claro que eu prefiro um 5A biopsiado porque as células não estão fragmentadas, não estão desconectadas uma das outras, como é o padrão 5cc. Então, tem caso, tudo que você imaginar de situações que a gente pode julgar muito difícil ou quase impossível, a gente tem que dar certo. Eu tenho casos que dão certo que eu não acreditaria. Quer dizer, eu sempre acredito, mas a chance é menor. Chance pequena é uma chance e pode dar certo. Sim, excelente. Na hora de fazer a transferência, atosiban. Depois da transferência, inibina ou nifedipina. Excelente, muito bom. Tem também um artigo meu, eu vou até colocar aqui para você, que eu falo exatamente sobre isso. Vou colocar agora aqui para você. Você me fez 3 perguntas e eu vou resumir em uma única resposta. Você tem um diagnóstico de endometrite, tem uma alta concentração de plasmócitos, foi o que você falou. Você quer saber se o seu marido deve também se tratar e quer também saber como é que você vai ter certeza que vai estar curada na próxima PEC.
começando do fim para o começo. Eu acho que seu marido tem que se tratar. Eu acho fundamental, principalmente quando os plasmócitos estão muito altos. Número 2, como saber se você vai estar curada? Antes de fazer a transferência, repita a biópsia do endométrio. E aí tem que tratar. E aí, quando está muito alto, existem protocolos específicos, diferenciados. Tem que tomar um antibiótico você, o seu marido também. Eu recomendo ter relações nesse período com preservativo e complemento com mais alguma coisa, tipo corticóide, probiótico, coisas desse tipo, para ter uma chance maior de... Complementando, no meu Instagram você vai achar um vídeo que eu coloquei esses tratamentos de endometriose mais sofisticados. Está lá explicado direitinho. Então, tem que tratar o seu marido, tem que repetir o exame. Se estiver alto ainda, repetir. E em casos excepcionais, eu tenho feito isso com um bom resultado, é fazer o que eu chamo de ressecção mecânica daquele endométrio inflamado. Mas isso só quando os tratamentos habituais não foram resolvidos. Mas se está altíssimo número de plasmócitos, repita antes da transferência. Quando tem 40, 20 plasmócitos, vai cair às vezes para 10, 12. Tem que tomar mais antibiótico e tratar. Mas se cair para 2 ou 3, está curada. Vai em frente. Tem que cuidar. Não vejo outra opção. E aqui, para complementar a resposta, estou colocando um link do que eu tenho falado e expliquei no meu Instagram, tratamentos mais complexos para aquelas endometrioses que não passam mesmo com antibióticos repetidamente dados para pacientes. São casos mais excêntricos, mais esporádicos, mas eu vou colocar aqui um link daquilo que eu falo no Instagram para você aqui. Estou colocando aqui agora. Com muita oração. A sua transferência foi perfeita, o embrião foi colocado exatamente no lugar correto, maravilhoso. Espero que vocês tenham feito o vídeo para ficar bem confirmado que foi lindo mesmo. Agora, o poder divino está no comando de tudo. Muita fé que tudo vai dar certo. Quanto tempo para você voltar aos exercícios físicos depois da cirurgia que nós fizemos ontem? Tranquilo, foi uma coisa muito tranquila. Ficou lindo o seu útero, tinha aquele septo, ficou maravilhoso ficou. Não, pode voltar amanhã, depois de amanhã, devagarinho, vai progredindo a intensidade, mas amanhã pode voltar, primeiro de maneira moderada, mas vai crescendo, mas pode ir para a academia amanhã mesmo, tranquilo. Você tem 44 anos, tem um hormônio antimileriano de 0,7 e me pergunta se é possível uma gravidez com óvulos doados? Sem dúvida, não tem nenhuma relação com o antimileriano. Para a ovodoação e para a ovorecepção, o que é fundamental é você estar com uma anatomia perfeita, todos os seus exames estarem em ordem, não tem adenomiose, não tem trombofilia, não tem qualquer outra alteração da anatomia, todos os exames feitos, seu marido também fazendo todos os detalhes do espermograma, com fragmentação, cariótipo, se Deus quiser, tudo vai dar certo de primeira, mas é claro, esse é o caminho fácil e é esse mesmo. 70% de chance. Não é 100%, mas é 70%. Para investigar as trompas, você tem alergia a contraste, não é esterossalpingografia. É o exame que eu acabei de comentar, chamado Rayco-Z. Se você me perguntar quem é que faz aqui em São Paulo, aqui eu gosto de mandar ou para o Paulo Costa, que é o fenômeno, foi ele que trouxe esse exame para o Brasil, até põe o nome dele aqui, ou também você pode fazer na Clínica Chamier, que também fazem muito bem lá. E dependendo da sua cidade, todo médico que faz ultrassom de qualidade, que gosta do aparelho, faz para ver endometriose, adenomiose e ver detalhes, eles também, muitos deles fazem um Rayco-Z. Quem faz Rayco-Z é porque entende demais de imagem do útero da trompa. Vou escrever aqui, Rayco-Z, tá bom? Existem vários esquemas de tratamento para endometriose. Tem aquele clássico que é o trio com doxiciclina, metronidazol e Rocefin. E se não passar assim, a gente dá um outro antibiótico e vai trocando. Mas alguns princípios são básicos nesses casos. Ter relações durante o tratamento sempre com preservativo. Outra opção que eu gosto de associar nesses casos com o corticoide e probióticos via vaginal também. Se depois dessas tentativas nada disso resolver e o nível de plasmócitos não chegou até 2 ou 3, que muitas vezes é satisfatório,
Aí, nesse caso, eu posso fazer a ressecção mecânica do endométrio, que a gente faz em hospital e tira com uma alça fria, sem cauterizar, a gente limpa aquele lugar inflamado para que o próximo endométrio cresça numa base sem nenhuma inflamação. Esse caso eu faço em situações excepcionais com um resultado excelente. Vou colocar agora aqui o link que eu mostro. Claro que atrapalha, o álcool em excesso atrapalha sim. Ele deve evitar o máximo possível, porque o álcool faz mal não só para isso, como também para a sua longevidade, né, na sua vida. Então é importante. Hoje em dia tem alguns tratamentos específicos. Eu também coloquei no meu Instagram um artigo que saiu que não tem nada a ver com fertilidade, de pessoas que têm uma forte inclinação para a bebida e faziam tratamento com semaglutida, o Ozempic, que isso causava um enjoo e uma intolerância ao álcool, e a pessoa diminuía muito a bebida. É claro que eu sou eu que faço isso, a não ser que um profissional que esteja ligado a usar a semaglutida queira fazer com esse objetivo de criar aquela rejeição ao álcool. Não é fácil. Eu não sei qual a intensidade do seu marido que ele bebe, mas na fertilidade e para o resto da vida dele é bom restringir o máximo possível a bebida. Sim, você pode ter esse hemocele. Para quem não sabe, esse hemocele é a cicatriz da cesárea que fica abertinha para o lado de dentro e pode produzir um muco que vai para o interior da cavidade do útero e dificulta a implantação embrionária. Quando isso acontece, isso é visto pelo ultrassom, pela ressonância também, até pela esteroscopia. Mas para mim o melhor exame é pelo ultrassom, você vê bem aquele abertinho, parece um V invertido. E aí, se for o caso, tem que operar. Mas é a cirurgia por laparoscopia que eu faço. Tem 3 vias. Por esteroscopia, que eu não gosto muito, por via vaginal, que pode ser uma possibilidade, mas eu gosto por laparoscopia porque eu já vejo todos os outros detalhes, se tem endometriose ou algum outro problema. Mas se for uma lesão que produz muco, aí para ter uma boa chance de gravidez, tem que operar. Para as minhas pacientes, não faz. Às vezes, quando a mulher é mais velha, tem um óvulo congelado com 43 anos, eu prefiro fresco, mas às vezes não dá. Mas para uma paciente jovem, com menos do que 35 anos, ou menos do que 38 anos, não tem a menor diferença nas nossas taxas de gravidez. Nós já fizemos um trabalho e apresentamos um congresso internacional, mostrando que não havia nenhuma diferença na taxa de gravidez com óvulos congelados, embriões congelados, embriões frescos ou óvulos frescos também, sem congelamento. Para nós é a mesma coisa. Para melhorar a qualidade dos óvulos, tem muitas estratégias. Se você é uma paciente que tem uma idade mais avançada, tem uma testosterona baixa, usar o DHA ou a prasterona antes é leve, mas já ajuda. A testosterona gel, uns 15, 20 dias antes, também ajuda. E tem outros inúmeros suplementos que podem ajudar a melhorar a qualidade do óvulo, o hormônio do crescimento, o nicotinamida mononucleotídeo, a coenzima Q10, o CAV10, tudo isso pode ajudar. E no caso que você perguntou, tudo isso que você falou aqui agora há pouco, a testosterona, em casos excepcionais, é uma boa indicação. Esse é o melhor comentário cabeludo do domingo. Vem para São Paulo e falar que eu sou melhor, muito obrigado, e ainda falar que eu sou um fofo. Adorei esse comentário, mas eu quero ser super fofo, vendo você gravidíssima o mais rápido possível. Até breve. O tipo de sangue do doador do sêmen tem uma relação direta para que haja aquela afinidade do casal. Você não pode destoar o sangue dessa criança porque ela vai saber que o filho não é de vocês. Por exemplo, se você for sangue O, e se o marido também O, e você escolher um doador A, essa criança com sangue A vai saber que não foi gerado pelos dois. Isso pode criar um constrangimento. Se você fala que vai contar e quer contar, não faz a menor diferença. Mas de preferência, escolha um sangue que tenha uma harmonia com vocês, porque caso você prefira não entrar nesses detalhes, você tem tudo na mão para não contrariar. As nossas doadoras de óvulos, que é o que acontece com a gente, a receptora, eu sempre faço um tipo de sangue compatível com o casal, mesmo que ela não queira. Às vezes ela fala, eu vou contar que é ovo doação. Às vezes a pessoa não tem essa certeza.
Deixa só eu fazer um reparo aqui da minha fala, que independente do tipo de sangue, o filho será de você, sem dúvida nenhuma. Pode causar um constrangimento da origem dos gametas, do óvulo do espermatozoide, no caso do espermatozoide. Então, essa harmonia eu prefiro. E como eu estava falando, mesmo no caso de receptoras, quando falam que, eu vou contar, eu insisto para fazer um tipo de sangue em harmonia com eles, para que ela tenha a opção no futuro de não contar. É assim que eu prefiro, tá bom? Então, esse interesse de ter o tipo de sangue compatível é para essa intimidade ficar somente entre vocês dois. Eu não sei se eu entendi bem essa pergunta. Você fala, se você pudesse escolher uma só, qual a principal aposta para a baixa reserva de 43 anos? Se eu entendi bem, a única aposta que cabe para você é a doação. Você fala escolher uma aposta só. Uma. É claro que a chance maior, sem dúvida nenhuma, é com o ovo doado. Eu só estou na dúvida se eu entendi bem a sua pergunta. Se eu não entendi, você me manda em outra oportunidade que eu explico melhor, tá bom? Eu espero que tenha sido uma grande sorte, sim. E eu quero muito, muito mesmo que o mais rápido possível chegue o seu positivo. Estaremos juntos, lutando, fazendo tudo o que puder para que o seu positivo, o seu bebê em casa, chegue o mais rápido possível. Até breve.